Tu és um rio, como diz o louvor, interessante, que eu estava ali sentado, e uma alusão que eu queria fazer apenas, que quando nós estamos no meio de uma selva, ou de um lugar ermo, a orientação sempre é buscar no rio, para que através do rio você seja salvo. Então é interessante, e o rio do Senhor, que salva, Então verdadeiramente Deus é tremendo, Quando a gente busca o rio, a gente busca a salvação, Então amém ao Senhor. Eu fui convidado pelo Aloysio essa semana a estar aqui com vocês, e eu pensei muito. Ele falou para mim: Rainer, busca uma pequena palavra de fé, o tema fé, e talvez nunca tenha, em todas essas décadas aí, todo esse tempo, tenha se precisado tanto de fé. A humanidade toda está sedenta, e verdadeiramente eu busquei, Senhor, o que eu vou falar, li, estudei, peguei vários temas que são ricos quando nós falamos de fé, mas Deus falou para mim: meu filho, fale da tua experiência, fale do que você tem sentido. E eu hoje gostaria de falar para vocês que eu tenho visto, principalmente nesse último ano, as pessoas buscando. A fé é algo que é um dom, e que, dependendo de como ele é canalizado, ele serve para muitas coisas. Tem pessoas que têm buscado fé em recursos financeiros, e aquilo, através daqueles recursos, elas têm fé naquilo. Tem pessoas que têm buscado em remédios, que elas têm fé que aquele pequeno comprimido vai resolver o problema da vida dela, se não resolver, melhorar. Tem pessoas que têm buscado fé em tantas coisas, em relacionamentos, confiando no homem, falando assim: ele é a solução, investindo a fé em pessoas. E eu tenho visto muito isso, e esquecendo que desde o início, quando Deus nos criou, Deus fez uma aliança conosco, e essa aliança é digna de fé. Essa aliança é uma aliança que jamais acabará, ela é eterna. Mas o homem, ele tem buscado fé em coisas que passam, coisas que acabam, e isso é uma pena, porque o homem tem se decepcionado, e através de todas essas decepções, eu creio que o homem tem endurecido seu coração para a verdadeira fé, que é a fé no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, no Deus que não poupou o seu próprio Filho naquela cruz, e dando Ele por amor a nós, nos deu
vida. E Deus tem falado ao meu coração essa semana, inclusive, uma palavra que Ele me deu ontem, que é prevalecer. Deus tem falado muito no prevalecer da fé. Então, a palavra que eu queria dizer para vocês, que é impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. E que nós precisamos, a igreja, porque isso que está acontecendo nos últimos dias, está acontecendo com a igreja, não é com as pessoas, os homens, as mulheres, as famílias que não conhecem. Isso está acontecendo no nosso meio, no nosso convívio. E muitas vezes nós falamos para as pessoas do amor de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, mas as pessoas viram tudo isso, ou estão vendo de uma forma que, como se fosse algo que leva a uma ficção, uma obra de ficção, que Deus não está disposto a estar presente na vida de nós, como se Jesus estivesse preso naquele crucifixo ainda, naquele Gólgota, naquele madeiro, aquela cruz, e Ele já ressuscitou, e Ele está no meio de nós. Então, eu tenho visto que as pessoas precisam voltar a ter fé, fé no milagre, fé no poder. Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade como um todo, mais do que nunca, nós temos que buscar esse poder, buscar fazer com que aquilo que não existe venha a existir, e isso em todos os sentidos. E uma coisa que me encanta quando eu leio a palavra, e que eu tenho certeza que encanta a todos, é que Jesus chegava para todos aqueles que procuravam a Ele e falavam: o que quer que eu te faça? A pessoa não precisava nem muitas vezes pedir ou falar, porque Jesus já sabia, mas as pessoas vinham a Ele, buscavam a Ele pelos mais diversos problemas, como nós aqui temos diversos problemas. Cada um de nós carrega uma cruz na nossa vida cotidiana, e Jesus chegava para aquelas pessoas e falava: o que queres que eu te faça? E a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que era chegada a hora de Ele ir ao Pai, mas Ele fala também: obras maiores farão em meu nome. Então Ele abriu um caminho de excelência para a humanidade, para que o poder que emana da vontade dEle seja sempre mostrado, para que o nome dEle seja glorificado. E eu tenho visto falta desse poder, falta de crer, falta dessa fé, essa fé que
contaminou, contagiou os discípulos. Homens broncos, pescadores, lavradores, pastores, homens que talvez não soubessem nem ler, não entendiam das escrituras, que eram para poucos os pergaminhos, as torás, e eles tinham que aprender ouvindo falar. E durante 3 anos eles ouviram falar, porque Jesus era mestre, e Jesus os ensinou. E mesmo Jesus os ensinando, eles tiveram dificuldade de crer, muita dificuldade, muita. Quando lemos a riqueza de detalhes que a palavra nos traz, que eles são iguaizinhos a nós, temos muita dificuldade de crer. Temos muita dificuldade de crer no poder, no sobrenatural de Deus. E através dessa dificuldade, muitas vezes, irmãos, nós deixamos de receber do Senhor aquilo que Ele deseja nos dar. Porque a vontade de Deus não se materializa. Deus gostaria que ela se materializasse. Deus gostaria que ela se tornasse realidade. Então, meus irmãos, nós temos que buscar essa fé. Nós temos que pedir ao Senhor, porque é um dom dele, o crer, mas não somente crer. Crer no sobrenatural, porque crer todos nós cremos. Primeira experiência das nossas vidas, quando nos convertemos, é nos entregar a Ele, e é uma experiência maravilhosa, que cada um de nós guarda até o dia de hoje, uma experiência inigualável. Eu me lembro que no dia da minha salvação, da minha conversão, o meu encontro com o Senhor, eu era um homem mau, um homem talvez até mesmo perigoso, porque eu era um homem violento, e eu adormeci naquela noite, e eu falei para Deus, quando eu senti que a minha vida se esvaía, e eu não conhecia Deus, mas na minha simplicidade eu falei para Deus: Senhor, eu sinto a minha morte, mas o meu irmão tem pregado a mim de um Deus vivo, que vive, e se tu vives, Jesus, vem até mim, fala comigo. E naquela noite, Deus veio ter comigo, e naquela noite, eu dormi um homem, e acordei outro homem. Não foi pelo muito falar, não foi pelo muito falar do pastor Aloysio, que eu mal o conhecia, não foi pelo muito falar do meu irmão, que eu não tolerava ele falar da palavra para mim. Ele me deu uma Bíblia de presente, eu aceitei, mas eu rechaçava toda e qualquer pregação dele, porque eu achava que eu estava vivendo a verdade. Mas naquela noite, em que eu senti que a minha vida estava próxima de se romper, eu busquei, eu abri meu coração para Ele, e Ele transformou o meu viver, e eu vi, porque quem de nós pode mudar, se não for pelo poder de Deus? Naquela noite eu vi o poder de Deus, Deus me curou, Deus me sarou,
Deus me fez de um homem violento, um homem manso. Deus me fez de um homem descontrolado, um homem controlado. Porque eu acreditei. Porque meu irmão deixou uma sementinha. Ele teve fé em mim. Ele teve fé que Deus poderia fazer uma obra na minha vida. E aquela semente frutificou. Demorou 1 ano, porque o tempo é do Senhor. Mas ela frutificou. E hoje eu estou aqui. E eu vejo esse evangelho. Porque muitos acham que a obra é do homem. Mas a obra é do Senhor. A obra é de poder. E nós temos que viver esse poder, meus irmãos. Temos que viver. E nessa palavra que Deus falou comigo assim, a gente muitas vezes questiona Deus, né? Fala assim, poxa, eu não tenho fé. Porque as coisas não estão acontecendo, eu estou orando, estou passando um sufoco. É dificuldade ali, é dificuldade aqui. O que está acontecendo? É a minha fé? Não. O tempo é do Senhor. Se nós lermos a palavra dos homens de Deus do passado, o que eles viveram, o que eles sofreram, o que eles passaram por provações, mas confiaram e Deus os fez prevalecer. Então, quando Deus falou para mim prevalecer, esta palavra Deus colocou no meu coração, e Ele me deu um trecho da palavra em Provérbios, que diz assim: muitos serão os planos no coração do homem. Eu tenho muitos planos, todos nós temos muitos planos, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Então, meus irmãos, não fiquem tristes. Muitas vezes eu me pego triste, porque eu vi Deus agir na minha vida poderosamente, eu vi dinheiro se multiplicar na minha conta, eu vi coisas se tornarem e não existirem e vir a existir. E às vezes você passa por um período em que você fala assim, poxa, como os antepassados, né, que eram questionados, como aqueles amigos de Jó, né? O Senhor te abandonou, esposa. Não, é tempo, mas os desígnios do Senhor prevalecerão. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é que Deus prevalecerá sobre as nossas vidas, que tudo vai passar, que nós não venhamos a temer, mas acreditar, ter fé, encher o coração, falar, Senhor, Tu és o Deus de promessas, Senhor, Tu não desampara os seus, de modo nenhum Tu nos lançará fora, e é confiar. E é isso que eu gostaria de falar esta noite, agradecendo ao pastor por esse momento, pastor, de compartilhar essa pequena palavra, para que realmente Deus possa mudar, e através dessa mudança nas nossas vidas, de crer no poder, do genuíno poder, de ver as pernas crescerem, ver os olhos voltarem a ver, os ouvidos voltarem a ouvir, os mortos voltarem à vida. É esse evangelho que nós temos que buscar. É o poder de Deus. Deus quer mostrar que Ele é todo poderoso. E possamos orar e viver isso. Toda a igreja. Isso é para todos. Para que todos recebam a promessa. Para que Israel receba a promessa. Eu estava pensando,
em Israel, e realmente Deus tem feito algo, e as promessas de Deus para Israel se cumprirão, porque o Senhor prevalecerá, e eles serão cheios da glória de Deus. Amém? Então é isso, pastor, obrigado. Deus abençoe a todos.